Fala pessoal, boa noite, graça e paz para todos. Vamos orar então, para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor. E eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez, Pai, nos permita aprender mais sobre a Tua palavra, aprender mais sobre o Senhor, Pai. E que nós venhamos colocar em prática aquilo que viemos aprender aqui. E que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor os traga em paz. Aqueles que não poderão estar presentes, que o Senhor os abençoe também, Pai. E no mais, Pai, seja conosco, Pai. E que tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pessoal, lembrando que nós estamos agora estudando Atos, né? E vai ser a segunda aula de Atos. É, né? Segunda, isso. Nós, na aula passada, nós fomos até o capítulo 6, se eu não estiver enganado. Paramos no 6, né? Que era a instituição dos diáconos. Falamos sobre o livro de... Quem estava aí na primeira aula de Atos? Então, acho que todos estavam aí. Aí nós falamos sobre... Fizemos uma introdução, né? Quem que era o escritor... o contexto, para quem foi escrito, né, de praxe, né, falar sobre o livro. Falamos aqui da introdução, que é a ascensão de Jesus. Falamos aqui como, no capítulo 1 ainda, Matias ele vem substituir a Judas, né, o outro Judas, o Matias foi o discípulo que foi o substituto de Judas. Nós falamos também que Atos ele é meio que uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Como se fosse um mesmo livro, mas só que com 2 volumes, né? O volume 1 seria Lucas, volume 2, Atos dos Apóstolos, foi escrito para Teófilo, assim como o primeiro foi escrito ali para Teófilo. Atos também já começa falando, né, que fiz o primeiro relato, aliás, o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, pais pastores, é um relato aqui do que Jesus ele iniciou, né, a fazer e também a ensinar. Nós frisamos, inclusive, que essa ordem, né, essa ordem que está falando as coisas aqui, começou a fazer e a ensinar, é uma ordem natural das coisas, né? Primeiro você faz para depois você ensinar. Primeiro você aprende para depois você ensinar. Primeiro você se torna exemplo para ser exemplo. Então, Jesus ele começou a fazer e depois a ensinar. Ele não começou ensinando, né? É aquele que chega, pega o bonde andando, quer sentar na janela, né? Então, aí nós pegamos aí Matias, substituto de Judas, vimos a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, onde ali o povo é tomado pelo Espírito Santo e ali se agrega à igreja do Senhor quase 3.000 almas. Até ali tínhamos uma igreja de 120 pessoas. De repente, aparece 3.000 caboclos nessa igreja. E aí, né? Uma igreja de 120, no outro dia 3.120. Jesus amado, né? Aí vimos aqui que nós falamos aqui em Atos 2, por exemplo, que quando aconteceu aquele mover, milagre de Deus aconteceu, mas isso não mudou o povo. O que mudou de fato foi o Evangelho. 120 é o número exato. 120 a igreja iniciou ali, sabe? E a partir dali agregaram quase 3.000 na primeira pregação bruta ali de Pedro. Então, quando vem ali, milagre da descida no Pentecoste, o povo não mudou a cabeça. Mas aí quando Pedro vem e expõe o Evangelho, aí sim traz mudança e salvação. Falamos das primeiras conversões, né? A cura de um coxo depois. Depois nós temos Pedro e João perante o Sinédrio. Também... Depois nós falamos sobre a comunidade de bens, aqui, ó, capítulo 4, a partir do versículo 32,
fala que como que a igreja ela se comportava. Porque é o seguinte, nós falamos também que em Atos é o modelo estrutural de uma igreja, né? Nós temos, cara, existe até cursos, né, de como você deve conduzir uma igreja, existe toda uma técnica que você pode fazer isso, mas a chave do sucesso, vamos assim dizer, né, a palavra coach, né, a chave do sucesso é seguir Atos, velho. Atos é a origem da igreja, a estrutura ministerial está dentro de Atos, como que deve funcionar a igreja, tá? Então nós falamos de algumas coisas começaram a surgir. Imagina o seguinte, igreja crescendo, velho, problema diminui? Ou o que acontece? Aumenta, bacana, aumenta. Todo mundo sabe que o ex-diácono Luciano agora ele é um pastor, Luciano, todo mundo sabe? Quem não sabia? Agora o Luciano é um pastor Luciano. E eu falei com o Luciano assim, pastor, agora só vai mudar os problemas um pouquinho, vai subir um pouquinho o nível. Os problemas vão subir um pouquinho agora, tá? Junto com a sua patente, veio também os problemas dessa patente, entendeu? Aí, mas isso não é para desencorajar, é para ele saber o lugar que ele está pisando, né? Para ele conhecer a área ali, mas também agora você tem outro tipo de ajuda agora também, entendeu? Você tem acesso a outras coisas também, em nome de Jesus. Então, a igreja, cara, quando a igreja cresce, a Ramp Church está crescendo. Entendeu? Somos 3 igrejas. Aí o problema que nós tínhamos agora é 3 problemas, entendeu? E vai para 4 problemas agora, daqui a uns dias. E o 5º problema já está em vista já. Eu falo problema, brincadeira, tá, gente? Não é problema, né? Mas é porque com a expansão vem problemas, porque pessoa é problema, velho. Se você se relaciona comigo, você tem problema, porque eu sou gente, entendeu? É assim, onde tem pessoa, tem problema, tá? Você não tem problema conversando com a máquina, né? Troca uma ideia com a máquina ali e fala aquele negócio. Eu já conversei muito com um robô, assim, né, com a máquina, 0 hora na Uzi Minas. 0 hora na Uzi Minas, chutava a máquina. Aí no outro dia pedi desculpa para ela, foi mal, estava estressado ontem. Mas onde tem pessoas tem problemas. E igreja crescendo, problemas crescem. É lógico que nós temos níveis diferentes de problemas, nós também temos níveis diferentes de vitórias, tá? Porque agora também mais pessoas se agregando, supostamente seriam mais pessoas dentro de um mesmo propósito. Então a nossa força, a nossa mão de obra, ela cresceu, os filhos aumentaram e agora é o seguinte, o nosso poder de fogo também é maior, né? Então, aí, mas só que quando a igreja cresce, vem junto disso a responsabilidade de uma igreja grande, né? Então, quando Jesus ele é assunto ao céu, depois de ficar quantos dias com os discípulos? Não, depois que ele morreu, até o dia dele subir, 40 dias. Nós falamos sobre isso na aula passada, mas esses 40 dias ele deu um intensivão para os discípulos, mostrando assim, um dos discípulos não tinha entendido, velho. Ele falou assim, não, isso aqui, cara, você entendeu errado. Não é isso, é isso, isso e isso. Aí ele fez um intensivão ali de 40 dias, tanto que, quando chega lá no Getsemane, que os soldados eles chegam, o que acontece com os discípulos? Vocês lembram? Quando os soldados chegam no Getsemane, assim, Jesus está lá com os discípulos, na hora que o soldado chega, o que acontece? Mas na hora que eles pegam Jesus e levam Jesus preso, dispersa todo mundo, velho. Todos os discípulos fogem. Porque aí Jesus fala assim, é para cumprir aquilo que está escrito, ferirei o pastor e o rebanho, as ovelhas serão o quê? Dispersadas. Então eles dispersaram, embora João e Pedro ficaram mais próximos, meio que de longe, olhando, mas eles dispersaram. Agora, depois desses 40 dias, igreja agora, na mão dos discípulos, Jesus, o Espírito Santo vem, reveste eles de poder, dá autoridade. Agora nós vamos ver que quando começar uma perseguição, todo mundo dispersa de novo, menos os discípulos. Agora eles já estão em outro nível, não, cara. Nós não podemos dispersar mais não, acabou esse negócio.
Nós dispersamos lá no Getsemane. Agora todo mundo pode vazar, mas nós não podemos mais não. Não arreda o pé daqui mais não. Entendeu? Então, assim, nós vamos ver que os discípulos, eles amadureceram também, né? É com a responsa, velho. A responsa traz maturidade. Então, aí nós vemos aqui que a primeira igreja, né, no início da igreja, as pessoas elas tinham um coração mais aberto a ajudar. As pessoas que tinham 2 posses, 3 posses, essas pessoas viam as pessoas necessitadas, esse cara era capaz de vender uma propriedade que ele tinha para doar para essas pessoas que não tinham. E quem é que fazia essa distribuição para essas pessoas? Os discípulos. Os discípulos faziam essa distribuição de renda, né, para a galera. Aí chega aqui agora Ananias e Safira. Ananias e Safira, vendo que essa era uma prática ali meio que corriqueira no meio dos apóstolos, que as pessoas vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos dinheiro para que os apóstolos tomassem conta daquilo e repartissem conforme cada um tinha necessidade. Ananias e Safira, eles fizeram certo, porém com a motivação errada, velho. Nós podemos errar fazendo coisa certa, porque a nossa motivação vai estar errada. Nós podemos errar ofertando ao Senhor aqui na casa do Senhor, se a nossa motivação for outra. Então você está fazendo certo, mas a sua motivação é errada, você está errado. Tá? Então Ananias e Safira, o que eles fazem? Cara, vamos ofertar nos pés dos apóstolos. Venderam a propriedade, só que mentiram o valor da propriedade. Por quê? Eles ofertaram fazendo bem, cara. Só que eles mentiram, porque eles queriam, na verdade, era ter um nome no meio daquela galera. Ananias e Safira, cara, eles são top, né? São, como se diz, aquelas pessoas mão aberta. Eles estão pensando no pessoal mais carente aí, venderam uma propriedade e depositaram o dinheiro lá. Mas eles queriam só ter nome. Então eles fizeram certo com a motivação errada e mentiram. Porque venderam por 200, eu que estou dando o número, tá? A Bíblia não fala. Venderam por 200 e falaram, vendemos de 100. Toma aqui os 100 que nós vendemos. E guardaram 100 para eles. Então chega ali diante dos apóstolos, o Pedro fala assim com Ananias, cara, por que você mentiu? Você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Aí ele morreu. A esposa chega depois, Safira chega, e ela tem, se eu não me engano, 3 horas de intervalo, onde ela chega e eles falam assim, por quanto mesmo vocês venderam o campo? Ela falou, vendemos por X, o que o meu marido falou. Falou assim, era um conluio, né? Os dois estavam combinados ali no que eles falariam, e ela falou assim, essas pessoas que levaram o seu marido, também vão levar você, o seu marido está morto e você vai ter o mesmo final dele, ela morreu também. Cara, a igreja estava iniciando ali, então não poderia iniciar a igreja de qualquer jeito. Eu acredito que Deus, ele agiu com dureza ali, era para mostrar assim, nós não estamos iniciando uma reuniãozinha não, cara, nós estamos iniciando a igreja. Então, foi algo muito sério, já iniciou bambu riado já, velho, já pega. É verdade, verdade. Porque se iniciar errado, velho, acabou, entendeu? Se iniciar errado, descamba o negócio todo e para você corrigir depois, difícil demais. Então, aí ali, Ananias e Safira, eles morrem, né? E depois aí, continuando aí no capítulo 5, a partir do versículo... aí vamos entrar lá no capítulo 6 uma vez, tá? Capítulo 6, agora vamos ver a instituição. Oi. Sim, Gamaliel mesmo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, é isso aí. Esse é o mesmo camarada, entendeu? É isso aí. Doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então, Gamaliel, ele interviu pelos apóstolos aqui, nesse episódio aqui. Aí nós vemos aqui, cara, agora no capítulo 6, que é a instituição dos diáconos. Isso aqui é muito importante, cara.
a instituição dos diáconos. Isso aqui serve para os diáconos, né? Para quando eles falar assim, cara, onde é que aconteceu o chamamento da diaconia na igreja? Qual o papel do diácono? O que o diácono precisa ter? Qual que é a característica que um diácono precisa ter para que ele seja diácono, né? Então aqui nós vamos ver no capítulo 6, a instituição dos diáconos e qual que é as características, né, que os diáconos precisavam ter. Olha como começa o capítulo 6, ó. Nós vamos gastar um tempinho aqui no capítulo 6, gente. 6, 7, 8. Talvez nós vamos ficar só no 6, 7, 8 hoje, porque aqui o 6 vai falar da instituição dos diáconos, o 7 vai falar de... Como é que é o nome do diácono que morreu lá, gente? Estevão. E depois vai falar de um outro diácono chamado Filipe. Então, cara, vai falar das características do diácono e depois vai mostrar 2 exemplos brutos de diácono. Entendeu? Aí... Beleza. Então, aí no capítulo 6 inicia assim, ó. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Aqui nós estamos vendo aqui que os discípulos não queriam servir à mesa, mas isso aí não é o contexto do negócio, não é para a gente estar aqui para servir, né? Vamos entender, né? O que aconteceu, cara? Como eu disse, a igreja crescendo em Atos, e agora começou a crescer problema também. E os discípulos eram responsáveis, as pessoas colocavam, depositavam os dinheiro aos pés dos discípulos, e eles distribuíam conforme cada um tinha necessidade. Porém, aconteceu que, aí fala assim aqui, ó, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Os gregos eram os helenistas. O que é o helenista? Era o judeu nascido fora de Israel. É aquele cara que é judeu, mas ele, por exemplo, é tipo o brasileiro que, o Noah, né? Que ele tem a dupla cidadania, né? Mas ele é brasileiro, um brasileiro que nasceu na América, entendeu? Então, aí, os helenistas, que eram aqui os gregos, eram essa galera, eram descendentes, eram judeus que não nasceram dentro do povo de Israel. E as mulheres deles estavam chegando e reclamando assim, eles estão tendo preconceito com a gente. Na hora da distribuição da renda, eles dão mais para as mulheres de Israel. E nós que nós somos israelitas, mas helenistas, somos nascidos fora de Israel, eles nos dão menos do que as mulheres que nasceram aqui. Nós somos agregados, né? E a gente tá tomando prejuízo nessa distribuição, então nós estamos perdendo com isso. Chegaram isso aos ouvidos dos discípulos. Aí, então os 12, aí no versículo 2, fala assim, convocando os discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Aqui, nada mais, nada menos, o que os discípulos estavam fazendo é o seguinte, vamos dividir os afazeres. Por quê? Os discípulos, eles que estavam fazendo as distribuições. Só que o chamado deles não era esse, cara. Imagina o seguinte, isso acontece muito em igreja pequena, né? Imagina que a igreja, a gente chegasse aqui, estava toda suja, aí não tinha ninguém para limpar, e o apóstolo chegasse aqui e metesse o aspirador e aspirasse a igreja toda. Não, o Luciano vai instalar um negócio aí e precisa de comprar uma corda aí de 50 pés. Aí o apóstolo sai correndo, vai lá na Home Depot e busca. Tipo assim, não tem problema nenhum servir a igreja, fazer essas coisas. Só que está saindo do foco, porque não é esse o foco, e não é isso que ele foi chamado para fazer. Tem problema em fazer? Não. Mas se você faz, você está deixando de fazer aquilo que de fato você foi chamado e comissionado para fazer. Entendeu? Então, se eu tenho o Ítalo, por exemplo, e o Ítalo é pregador, guitarrista. Recebe aí, tá vendo aí, ó? O Ítalo é guitarrista. Só que eu não coloco o Ítalo para tocar guitarra.
eu falo assim, você vai ser o cara que vai lavar o banheiro. Tem problema em lavar o banheiro? Não tem. Mas o que ele foi chamado para fazer é tocar guitarra, então ele está deixando o foco dele. Aí o pastor precisa pendurar esse quadro aqui da Angel. Aí o pastor Tiesco vai lá pegar um prego lá e bater lá em cima para pendurar o quadro. Tem problema em fazer? Não tenho, mas esse talvez não é o que Deus me chamou para fazer. Não é que eu não possa fazer uma hora ou outra, chegar ali, deixa eu fazer esse negócio aqui, mas eu vou ser o pendurador de quadro, eu vou ser o cara que vou aspirar, se Deus me chamou para ser o aspirador, o cara do aspirador de pó, eu vou ser. Não tem problema, isso não diminui ninguém, velho, não diminui ninguém. Só que aqui os discípulos, sabe o que eles fizeram? Vamos distribuir tarefas. Aí os discípulos, eles falaram o seguinte, cara, nós vamos escolher alguém para fazer as distribuições, porque nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra, porque nós temos que ensinar esse povo aí, ó. Porque se a gente ficar preocupado aqui em distribuir cesta básica, quem é que vai ensinar o povo aí? Então eu preciso que alguém faça isso, porque nós precisamos nos dedicar à palavra para poder ensinar o povo. As duas coisas são nobres, quem vai ensinar e quem vai distribuir. Só que só precisava falar o seguinte, ó, isso aqui é seu trabalho, esse aqui é meu trabalho. Então, eu quero falar um pouquinho do diácono. Então, o que significa a palavra diácono? É o quê? Em suma, é servir, cara. É atendente, servo, ministro, um servo de um rei. O serviço de servir tem tudo a ver com a diaconia. E dentro da igreja não tem a diaconia só do diácono. Todo mundo pratica diaconia, velho. Eu estou fazendo diaconia, eu estou servindo no ministério de louvor, quando eu trago uma palavra, quando eu cumprimento um visitante aqui, isso tudo é trabalho, é diaconia isso, velho. Então, quando eu falo de diácono, a minha mente, o que vem é o seguinte, os diáconos lá da Assembleia de Deus, quando eu era pequeno. E deixa eu te falar, os diáconos na Assembleia de Deus, ele era abaixo do pastor só, bacana. Reunião de obreiro era assim, o pastor da igreja, que muitas vezes não era pastor, era só presbítero, né, diminuindo nele, mas é porque o pastor é acima do presbítero. Então ele era um presbítero local, ele era o presbítero da igreja, e abaixo dele tinha lá 10 diáconos. Na reunião, vai ter reunião de obreiro. Quem que era os obreiros? Os diáconos e o presbítero da igreja. Se ali naquela reunião ali, os diáconos fizessem um conluio ali, eles engoliam o pastor, filho. Acabou. Se eles batessem o pé, não, a gente não quer que seja assim. Pode ter certeza que o presbítero não ia contra 10 diáconos, não, filho. Não ia mesmo. Então, assim, o diácono tinha uma posição muito alta, ele tem ainda. Então, o diácono é o camarada que vai dar estudo bíblico, o diácono, prega. A galera que prega é os diáconos. Quem dá o estudo bíblico é o diácono. Quem faz visita é o diácono. É o cara que ora para o enfermo levantar e expulsar demônio. É o diácono, na Assembleia de Deus. Santa Ceia, diácono. Só diácono bacana. Passar a sacolinha da oferta, diácono. Então, assim, o diácono ele tem uma posição, eu vou falar da Assembleia de Deus, que eu vim de lá, é o berço que eu vim, foi criado. O diácono da Assembleia de Deus é assim, um cara que a gente olhava assim, quase que ele era o pastor da igreja, entendeu? Então você fala assim, não, fulano é diácono, já era para o cara assim, cara, depois de mim é só o pastor da igreja. Tinha uns diáconos que até beliscava a menina, velho. Os diáconos ficavam, dependendo, eu lembro de um camarada que ele era diácono da igreja Renascer, da Batista Renascer, o nome dele é Jurandir, eu nunca esqueci o nome dos caras. O dia que era ele que estava na porta, ninguém ficava do lado de fora do culto não, meu filho. Porque eu não sei o que tem lá na minha época, é o seguinte, a gente queria ficar fora da igreja, não sei porquê. A gente ficava correndo ao redor da igreja, aqui nem dá, né, porque aqui já está na rua ali, mas a gente ficava brincando ao redor da igreja ali, escondia atrás de carro, esvaziava o pneu de um, né? Escrevia no vidro, fazia desenho nos vidros dos outros, e ficava lá, né? Só que os diáconos, se você saísse assim, ó, vamos supor, o banheiro é ali, ó, e aqui na hora que você chegou, aqui você está saindo da igreja, na hora que você passava o seu diácono, fazia assim, ó, era 2 diáconos, um ficava lá na porta, e esse aqui ia atrás de você, até lá no banheiro. Aí ele só ficava aqui, ó, paradinho lá na porta, na hora que você saía, te acompanhava, parecia que você não sabia nem o caminho de volta. Ele ia atrás de você para te levar para dentro da igreja.
E se você costumasse dar uma paradinha, ele, ô irmão, vou entrar, né? Dava um tapinha nas costas assim, você entrava. Não ficava de fora de jeito nenhum. E esse Jurandir, rapaz, quando eu via ele, eu nem beber água eu bebia. Porque eu sabia que ele ia pôr para dentro mesmo. Se a gente fosse beber água, ele já ia reclamando. Ele ia igual o pai da gente, falando, sem parar atrás. Eu falei, não, irmão, eu vou beber água, eu quero beber água. Ah, mas você não consegue esperar não, você vai chegar na sua casa daqui a pouco, já tem meia hora, começou o culto. Eu falei, meu Deus do céu, eu só quero beber água. E o cara ia dar cola da gente, sabe? Marcação cerrada. Então o diácono, quando fala diácono, eu lembro desse camarada. Não desse camarada que eu falei aqui, não, Jurandir, mas desse tipo de diácono, que eram pessoas muito respeitadas e pessoas de alta patente mesmo dentro da igreja. Esses caras pregavam, oravam, expulsavam demônios, esses eram os diáconos, velho. Eles era a comissão de frente da igreja. Então, eles foram elevados quase que a níveis de pastores, os diáconos. Então, os diáconos, eles faziam toda esse trabalho, inclusive cuidava da parte financeira da igreja. Quando tinha o culto de primícia, que as pessoas, o culto de primícia, como é que funcionava? Você levava alguma coisa à sua casa de comer, alimento, né, não perecível, e deixava na igreja. Então, aquelas famílias que tinham necessidade, durante a semana ia na igreja, os diáconos faziam, tinha tipo um supermercadozinho dentro da igreja mesmo, na dispensa. O cara ia lá, fazia a cesta na hora, ia colocar feijão, aí tinha que a irmã falando, não, farinha eu tenho, feijão eu tenho, eu estou precisando disso, aí ia lá, e colocava lá, tudo anotava direitinho, e eles que tomavam conta disso, tá? Então, nesse contexto aqui, o que estava acontecendo? Os discípulos é quem estavam fazendo esse trabalho de tomar conta, de passar cesta para essas pessoas. Então, aí olha aqui o que vem no versículo 3. Aqui no versículo 3, cara, nós vamos ver as características de um diácono. Olha as características, gente. Olha para você ver. Ó, quem é diácono aí, ó. Olha a característica do diácono, hein, Divaldo? Ó. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens. Quantos diáconos foram escolhidos? 7. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Ou seja, ó, boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Isso é característica de diácono. E eles vão fazer o quê? Esse importante trabalho que é distribuição para as viúvas, né? Para o povo ali que estava precisando. Mas nós, aí o que os discípulos falam? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Algumas traduções vão falar assim, nós nos afadigaremos. Ou seja, é trabalho, velho, trabalho. O trabalho, né, tem até uma historinha, né? Hernan Dias Lopes, eu vi ele falando disso. Ele fala assim que o menino estava indo, passando assim, passou em frente à igreja e o pastor estava lendo a Bíblia. Aí ele, tá descansando, né, pastor? Ó, pastor, não, estou trabalhando, esse é o meu trabalho, né? Aí dá comigo em volta, o pastor já estava varrendo um negocinho lá, né? Aí ele, tá trabalhando agora? Não, agora eu estou descansando. E esse é diferente, né? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou me afadigando ali, esse é o meu trabalho, né? Tem que extrair dali. Então, aí no versículo 5 fala assim, ó, este parecer, ó, perdi aqui, o que nós estávamos no 4, ó, mas nós vamos nos afadigar na palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, elegeram a Estevão, olha quem era Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, aqui crescia tudo, velho. A igreja estava crescendo, o número de discípulos, pessoas sendo agregadas à igreja, e a igreja começou a precisar, não tinha diácono até aqui. Aqui foram instituídos diáconos, capítulo 6 de Atos. A parte que os diáconos tomavam conta foi instituído capítulo 6. Eles, a partir de agora, eles iam cuidar das coisas da distribuição de renda para as pessoas, para as famílias que precisavam.
né? Então, a partir daqui, nós temos a diaconia, né? O ministério do diaconato, da diaconia, instituído na Bíblia. E Paulo, ele faz menção aos diáconos em Filipenses capítulo 1. Por exemplo, Filipenses 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos de Jesus Cristo, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele cita aqui, agora Paulo um pouquinho mais à frente de Atos, ele já reconhece até um ministério instituído. Também paz aos diáconos, tá? Aos bispos, ele está reconhecendo um ministério que foi instituído no início da igreja. Então, nós vamos encontrar na Bíblia mulheres que fizeram esse papel de diaconisa. Romanos capítulo 6, por exemplo, versículo 1 e 2, vai falar assim, recomendo-vos, Paulo está falando, a nossa irmã Febe, que está servindo. Essa palavra servindo é a mesma palavra de diaconia. Aqui ele está falando assim, ela serve como diaconisa, tá? Ela faz o trabalho do diácono na igreja de Cencreia. E ele também, em 1 Timóteo capítulo 3, 11, Paulo também vai falar de diaconisas, tá? Ele vai citar algumas mulheres, né? 1 Timóteo capítulo 3, ele fala aqui, no capítulo 10, no versículo 10, 3, 10. Também sejam esses primeiramente experimentados. Não, vou ler o versículo 8, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8. Olha o que está falando. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam, olha aqui, é característica do diácono ainda, sejam irrepreensíveis, aliás, que eles sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Imagina um diácono, um camarada que fosse tomar conta das finanças e ele fosse ganancioso, problema, né? Então, fala assim, que eles sejam respeitadores, de uma só palavra, não dados ao vinho, tá? Não cobiçosos, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Cara, isso tudo está falando do diácono, não é de pastor, de apóstolo, não, isso aqui é diácono, tá? Versículo 10, também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensível, aí sim, exerçam diaconato. Olha para você ver, isso é de diácono, tá? Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. E versículo 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Cara, isso está falando de diácono e diaconisa, tá vendo? Você vê o tanto de características que precisa ter um diácono. O cara, ele precisa ser experimentado. Ô Pedro, você pega uma pilha para nós lá, por favor? Dentro da minha bolsa, lá tem pilha. Você abre a bolsa, porque tem umas pilhas lá de fora, mas não sei se é boa. Dentro da minha bolsa tem. Aí disse que precisa ser Irrepreensível. Irrepreensível é o seguinte, não é que ninguém pode te repreender, mas é que você não... Porque quando a gente fala de uma pessoa que ela é repreensível, em todo tempo você está tendo que repreender a pessoa, está tendo que ensinar. Então, quando eu falo assim, a pessoa tem que ser irrepreensível, isso, é que eu não preciso assim, vou ter que chamar a atenção do Dival toda hora. Não precisa, ele sabe o que ele tem que fazer. O cara já tem consciência, né? A mulher também. Isso. Então, nós não vemos na Bíblia uma citação direta à quantidade de diáconos. Nós sabemos que quando foram instituídos 7, correto? Mas nós não vemos uma quantidade, tem que ter no máximo 7, ou não. Vai da necessidade da igreja. Se a igreja tem 10 pessoas, começou, não precisa ter 10 diáconos, né? Cada um vai levar um pãozinho para casa, assim, né? Então, vai da necessidade da igreja. Se uma igreja tiver 1000 membros, imagina a Lagoinha lá de Belo Horizonte, quantos diáconos tem que ter naquela igreja ali? É mais de 100, é muita gente junta, cara.
para servir todo mundo. E a questão do diácono também, cara, é aquele negócio assim. Por isso que as coisas têm que ser bem definidas. Por exemplo, uma pessoa não pode entrar aqui na Ramp Church e em igreja nenhuma e ir embora sem saber quem é o pastor da igreja. Entendeu? Imagina que isso não é. Imagina, o pastor Luciano, ele vai tomar conta aí, ele vai abrir o culto na quinta-feira. E ele mesmo vai dar a palavra, ele dá a bênção apostólica e vai embora. Aí o visitante chegou naquele dia e fala assim, esse cara é o pastor da igreja. Porque ele que abriu o culto, ele que deu a bênção apostólica, ele que pregou, você não sabe nem quem é o pastor da igreja. Tá? Por isso que as coisas elas têm que ser divididas. Não precisa a gente fazer tudo. Já teve gente aqui na igreja que fez tudo num culto já. Entendeu? Abriu, fez o louvor, deu a bênção apostólica e orou para nós ir embora. Mas isso não tem que ser feito assim. Tem muita gente dentro da igreja. Tá? Então, não precisa ser dessa forma. Cada um pode fazer. Tá? E outra, não tem que ser, e se for assim, rapidinho a pessoa vai abrir o bico, porque não vai aguentar. É cansativo. Só ele pregava, mais ninguém. Só ele mesmo. Todo culto era só ele. Né? E ele ainda tocava no louvor. Aí sim. Mas, assim, eu entendo assim, por exemplo, vamos supor que o apóstolo chega aqui no dia de amanhã e fala assim, gente, eu vou dar uma sequência de mensagem agora, eu preciso fazer uma sequência aqui de 5 mensagens, eu quero fazer uma mensagem específica sobre uma série. Aí vai lá e mete bronca, entendeu? Mas se ele tomar essa atitude, o pastor de uma igreja tomar, não o apóstolo, qualquer pastor, ele fala assim, cara, só eu vou pregar. É uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande que ele está trazendo para ele, ele não precisa disso, entendeu? O que precisa é que as coisas sejam bem definidas e a igreja saiba quem é o pastor deles. Né? Isso também tem uma faca, como se diz, de 2 gumes, né? Uma lâmina ali que tem 2 gumes. Porque se o pastor também, ele põe todo mundo para fazer e ele não aparece, ninguém sabe, o pastor não tem autoridade nenhuma na igreja, cara. Porque ele não faz nada. Tipo assim, ele só está ali, ele é o pastor da igreja no nome, mas ele não prega, ele não dá um estudo, ele não aconselha, ele não faz nada. Então, por isso, tipo Biden. Oh. Então, assim, aí por isso que a galera pede o Trump. Vou ter que cortar essa parte. Então, as coisas têm que ser bem definidas dentro da igreja. Nós precisamos ter pessoas, mão de obra para fazer coisas diferentes, velho. Tá? Então, nós não vemos a citação, como eu disse, né, a quantidade de diácono, né, o pastor, ele deve ser ali como diácono, né, os diáconos são líderes também, são pessoas, cara, quando eu fazia estágio de engenharia civil lá no Brasil, eu trabalhei na obra da BR 458, era a reforma da rodovia, 50 quilômetros que foi de reforma, e nós tínhamos um camarada lá, que ele era o técnico de segurança, e ele tomava conta da equipe de segurança toda. Só que esse cara, rapaz do céu, ele era o cara que dava mais trabalho para nós, todo mundo. Porque ele reclamava da comida que servia na empresa. Só que ele falava isso no meio da peãozada toda, entendeu? Eu falo peãozada, não é desfazendo, é porque é a linguagem que a gente usa, né? Tá lá 50 caras e ele lá no meio. Ele, o líder desses caras, falava, essa comida aqui tá ruim demais, isso aqui não é o padrão da empresa, não, e tal. Aí o cara falava, é mesmo, você tá ruim mesmo. Aí o outro que nem sabia qual que é o tal do padrão da empresa, e reclamava, tá reclamando. O cara às vezes não tinha nem comida para comer em casa, porque nós trabalhamos lá no Iapu, na região do Iapu, pegamos muita gente simples do Iapu, eles não são pobres, o pessoal do Iapu, são simples. É uma cidade muito top, Iapu. Mas aí a galera era pessoa simples, véio, não ia reclamar disso. Só que o cara fazia um inferno lá, véio, que todo mundo arrumava um problema. Nós tivemos que trocar a comida umas 4 vezes, cara. Aí só parou de trocar o dia que trocou o cara. Falou, não, tira ele, é ele que é o problema, entendeu? Tira esse cara. Porque enquanto esse cara está aí, vinha aqui lá no Brasil, lá perto da nossa cidade, tinha a Dona Conceição lá, né? Que era bruto. A Dona Conceição, pode servir comida para esse cara aqui, que ele não vai estar satisfeito, velho. Entendeu? Pode ser a melhor comida aqui que ele vai reclamar.
entendeu? Aí, enquanto não tirou ele, não firmou a comida lá, entendeu? Então, assim, nós como líderes e diáconos, nós somos formadores de opinião, velho. Todos os líderes são formadores de opinião, por isso que nós temos que, cara, nós temos que policiar tudo que a gente vai falar. Vou dar um exemplo aqui com o Luciano. O Luciano está aqui, não é porque ele está aqui para engrandecer o pastor Luciano, não. Mas no dia do sítio, cara, nossa, rapaz, aquele dia eu fiquei tão irado, rapaz, nós fomos no sítio ano passado. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que a gente foi o pessoal fez uma pressão aí para todo mundo ir de ônibus, depois não podia ir de ônibus mais, tinha de carro, só sei que eu falei, eu vou de meu carro, não quero nem saber desse ônibus, vou no meu carro. Aí chegou no dia lá, o pessoal que era para ter chegado na frente, para preparar o trem para nós, não preparou, a gente chegou lá, tinha gente dentro do hotel ainda, a gente não podia entrar, ninguém sabia disso, aí para melhorar, o ônibus foi embora, a gente colocou as malas tudo lá de fora e começou a chover. Um toró, velho, começou a cair. As minhas malas estavam dentro do carro, porque se tivesse molhado, eu acho que eu tinha vindo. Se a minha mala tivesse lá de fora, eu tinha ido embora para casa. A minha sorte é que estava dentro do carro. E eu fiquei irado, está dentro do carro, vendo todo mundo molhar, eu já fiquei irado, e eu não molhei nada, porque eu estava dentro do carro. Mas aquele dia eu estava assim, cara, eu falei assim, cara, o que nós estamos fazendo aqui agora? Se esse negócio está tudo cheio, a gente não pode entrar, vai fazer o que aqui? E esse ônibus me para aqui embaixo, sendo que o hotel lá em cima, esse pessoal agora vai ter que... Eu estava de carro, gente, eu ia subir com o meu carro até lá na porta. Mas eu falei, agora todo mundo, na mão, eu estou até a bateria lá embaixo, rapaz, choveu depois na bateria do cara, velho. Aí eu falei assim, Jesus, eu fiquei iradaço, velho, iradão mesmo. Não estava... Não vi... Não, eu só sei que eu estava iradaço. Aí eu cheguei lá em cima, cara, o Luciano chegou, eu já estava iradão assim, cara, e o Luciano falou assim, na calmaria, o Luciano falou assim, não pastor, mas vai dar tudo certo, vai ser benção, rapaz, vai ser benção, esse negócio aí é levando o inimigo, vai ser benção aqui, rapaz, Deus vai mover esse negócio aqui, que ele foi assim, um bálsamo, sabe, eu falei assim, rapaz, é mesmo, deixa eu quietar. Se o Luciano tivesse estressado igual eu tinha ido embora junto com o Luciano. Nós dois íamos embora, reclamando. Mas aí na hora que ele chegou, a palavra dele mudou tudo, velho. Eu estava iradaço mesmo, assim, cara, pé da vida, e doido para ir embora. Doido para arrumar um que estava irado igual eu, para nós dois ir embora junto, sabe? Mas aí o Luciano... Não, e eu não caiu uma gota de água em mim. E quando começou a chover, eu entrei dentro do carro, assim, cara. Eu fiquei dentro do carro, assim, olhando aquela chuva, assim, e todo mundo molhando. Falei assim, rapaz do céu, não é possível. Eu fiquei com raiva demais. Dos outros molhar, as roupas, todo mundo, mala de todo mundo molhando. Eu fiquei chateado pelo povo, não é por mim, não, porque a minha estava dentro do carro. Aí, cara, mas o resumo, o Luciano deu a palavra de conforto naquele dia. Agora, se ele chega irado igual eu, nós dois talvez estávamos nem na ramp hoje. Exagero, né? Mas nós tínhamos ido embora, velho. Tínhamos ido embora, entendeu? Iradaço. Mas a palavra que ele deu mudou tudo, velho. Falei, era verdade, cara, vai ser benção. Aí, Luciano, isso aí vai ser só para atrapalhar, pastor, porque vai ser uma benção isso aqui, velho. Eu falei, vai ser mesmo, velho. E foi uma benção. E foi uma benção. E talvez eu tinha perdido a benção, se não fosse uma palavra de um líder que estava lá. Então, nós como líder, a gente tem que policiar tudo que a gente vai falar por isso, cara. Uma palavra que a gente fala muda aquele ambiente ali, muda a situação, velho. Então, a gente tem que saber o que a gente fala na hora certa. Então, aí nós vemos agora, Jesus, cara, Jesus mesmo, em Marcos capítulo 10, versículo 45, olha o que ele fala, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não precisava disso, velho, mas ele veio para servir na diaconia. O que ele fez foi diaconia, servir, tá? Então, não vou aqui mais entrar nos meandros aqui da diaconia, só para a gente entrar no capítulo 7, no 8, mas o diácono, ele foi instituído, a instituição dos diáconos foi, por quê? A igreja cresceu, então estava sobrecarregando os discípulos, eles foram chamados para ensinar o povo, guiar o povo na palavra, e eles não tinham tempo para estudar, porque tinham que tomar conta de outras coisas. Então, levantaram homens, nem por isso eram qualquer tipo de homem. Você viu as características de diácono aqui? Só cara top. Então, para fazer esse serviço. Tanto é que Estevão, cara, você vai ver aqui, ó,
O capítulo 7, essa pregação de Estevão aqui, ela é brutona, filho. Bruta, bruta, bruta. É uma pregação no Novo Testamento que mais inclui o Antigo Testamento. Aqui, Estevão, ele faz um resumão, velho, desde Adão e Eva, velho, até Jesus. Ele faz, velho. Então, no caso, tipo assim, se o pastor está na igreja um dia, o cara substituiu o diabo. Diácono, velho. Diácono. Aqui na Aranha vai ser difícil não ter um pastor um dia, sabe? Porque são muitos. E tem os evangelistas. A Assembleia de Deus, qual que era a hierarquia? Diácono, presbítero, evangelista e pastor. O evangelista é acima do presbítero, e o presbítero tomava conta de igreja no Brasil. Então, o evangelista está acima do presbítero lá, entendeu? Então, assim, o evangelista é outra coisa, é assim, é patente alta também, velho. É responsabilidade pra caramba, tá? Ele é o pastor que faz a missão, né? É o pastor missionário, é o evangelista, entendeu? E assim, cara, você vê que cada um, é o que a pastora falou, me lembrou do negócio. Assim, cada um tem o chamado, cara, é de cada um. Eu lembro o Luciano Subirá, ele falando, ele contando um caso que ele pregou na igreja, e ele pregou lá, a pregação dele, ele é muito bom, né, velho? O Luciano Subirá, cara muito preparado, muito top, ele pregou e tal. No final ele fez o apelo, no final da pregação dele, a pregação dele era uma pregação evangelística, ele fez um apelo, e foi lá, parece com as duas pessoas, bem na frente. Só que aí na hora que veio na frente essas duas pessoas, aí o pastor da igreja levantou e falou no ouvido assim, deixa eu fazer o apelo. Falou com ele assim, o pastor que estava na igreja, o pastor local. Aí ele foi passou o pastor. Aí diz ele que o pastor, o Luciano Subirá contando, que o pastor falou 2 minutinhos assim, ó, viu umas 40 pessoas na hora, assim, ó, levantou umas 40 pessoas para aceitar Jesus. Veio todo mundo na frente, ó. Aí o Luciano Subirá falou assim, meu Deus do céu, eu estou aqui, preguei aqui pelejando, mais de 1 hora aqui, fiz o apelo, veio 2 caras, ele falou nem 2 minutos, veio 40. Aí no final do culto ele foi falar com o cara, né? E falou assim, rapaz, eu estou até sem graça aqui, ué, isso não é justo. Eu fiquei aqui pelejando, aqui, tá 1 hora aqui de pregação, e você com 2 minutos veio esse monte de gente. Aí o cara falou assim, olha, você ficou chateado com os 2 minutinhos que eu falei, eu fiquei 1 hora chateado com você, vendo quanto tanto de conhecimento que você tinha, que eu não tenho, eu vendo você pregar 1 hora, eu falei, meu Deus, como é que esse homem tem tanto conhecimento assim? Tipo assim, cada um tem um chamado, velho. O cara está pensando assim, meu Deus, de onde sai tanta inteligência desse homem? E no final Subirá e falou assim, meu Deus, que unção de evangelismo é essa que esse homem tem? Ou seja, dom é para servir a igreja. Ah, eu tenho todos os dons, Deus deu tudo para mim. Parabéns, que Deus te abençoe, use todos. Mas o dom que eu tenho, talvez não é o que o Dival tem, não é o que o Bruninho tem, é porque o dom é para servir a igreja. E se o dom tivesse todo em mim, não precisava de mais ninguém não, era só eu, pá, ora aqui, um levanta, faz aqui, tudo é eu. Não, o dom é para servir a igreja. Por isso que Paulo fala assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. É isso que Paulo fala. E já que você entrou nesse assunto aí, tipo assim, até onde você acha que é confortável e possível um cristão trabalhar fora da igreja? Tipo assim, Como assim você fala? vamos supor, é porque tem muita polêmica nesse assunto. Né? Vamos supor que o cara é um cantor, Aham. aí ele converte. Aí só acha que convém o cara largar tudo, vamos supor, virar cantor gospel, ele continua. Vamos supor que o cara não é cantor de funk nem nada. Entendeu? Eu acho assim, eu entendi, tipo assim, eu acho que quando a pessoa se converte, ela é tão automático que a pessoa ela muda a cabeça que ela não tem condição mais de estar naquele ambiente que ela estava, Tá, mas vamos fazendo a mesma coisa. supor igual o Primo Rico. Aham, Não sei se você conhece essa conheço. Thiago Negro. mas você continua falando de finanças. Não, mas aí o que ele fazia não tinha nada contra o reino, entendeu? Tipo assim, ele só fala de bolsa de valor e de ação, ele não te ensina para você passar a perna a ninguém, ele só fala um negócio na manha. Então o trabalho dele não influenciava em nada a vida espiritual. É porque eu acho que tipo assim, é muito importante tipo assim, o reino ter pessoas do lado de fora, porque tem pessoas que só ele vai acessar que a gente não vai ter condição. Mas essas pessoas que ele acessa lá, tem dentro da igreja também, entendeu? Por exemplo, o Thiago Negro, eu acompanho ele pra caramba, vi ele converteu, eu tenho andado com
ele anda muito com o Brunet, com uns outros caras aí agora também. Tem um brasileiro que fica por aqui, um cara do negócio de inglês, aí esqueci o nome dele, cara bilionário aí também. É isso aí. Então, assim, no caso dele, o trabalho dele não influenciava em nada se ele é salvo ou não, velho. Não, que eu falo assim, a linguagem dele já não era, ele não tinha uma linguagem pesada, não falava palavrão, é um cara muito culto, inteligente, e a linguagem dele era uma linguagem bacana, que você não conseguia nem distinguir se ele era cristão ou não, né? Agora, vamos falar de ambientes que precisa ser mudado. Cantor de funk, o cara. Aí o ambiente que ele está, é impossível ele continuar lá. Eu tenho um amigo, por exemplo, no Brasil, que ele é profissional, ele é guitarrista profissional, e ele vive disso. Ele é professor de música e ele também toca. E ele começou a tocar no mundo. Ele tocava na igreja, mas começou a tocar no mundo. Aí teve uma época que ele falou assim, cara, não tem como eu tocar no mundo. Embora eu ganhe. Por quê? Ele falava assim comigo, Tias, que eu estava lá em cima do palco tocando, e duas mulheres agarradas assim, pegando, quase transando na nossa frente, assim, velho. E dois caras ali, velho, como se diz, putaria danada, e eu lá em cima, lá tocando para essa galera, a menina aqui em cima, aqui, velho, e tomando cerveja, e jogando no povo, e eu lá em cima, tocando guitarra, minha cabeça estava em outro lugar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava recebendo, estou trabalhando, eu não estava bebendo, eu não estava fumando, eu não estava prostituindo, mas eu estava num ambiente sem fazer diferença nenhuma. Por quê? Ele só estava lá. Ele estava uma luz, sabe aonde? A Bíblia fala o seguinte, onde você põe a luz? Se você pegar uma luz e colocar ela debaixo de uma mesa, não faz diferença nenhuma. Ele era essa luz, debaixo da mesa, que não clareava para ninguém. Aí ele falou assim, cara, não tem como eu estar aqui, não tem como. Porque, primeiro que ele não estava fazendo diferença nenhuma, o ambiente era 1000 vezes mais propício a levar ele para lá do que tirar, entendeu? Então, assim, mas eu acho que, igual Paulo é isso, cara. Quando Paulo converteu, o que ele quis? Ele quis voltar na mesma galera que ele ajudava a perseguir, que ele falava assim, gente, vamos matar os cristãos. Ele queria voltar para essa galera e falar, gente, eu mudei de vida agora. Ele queria pregar para essa galera. Só que se ele voltasse, eles iam matar ele ou não iam acreditar nele, entendeu? Já aconteceu um negócio desse aí comigo. Tipo, uns 5 anos atrás, Uhum. quando eu resolvi mesmo servir a Cristo, eu tinha uma banda de pagode assim. Aham. Aí um amigo meu foi e convidou eu para pagar dele. Então, vamos lá e tal, cantou parabéns. Só que chegou lá, já estava rolando o pagode. Já tá tudo preparado. Tava rolando aquele negócio, eu fiquei. A arapuca estava pronta. Só que o Espírito Santo, eu fiquei de boa, né? Aham. Conversei tudo. Só que eu não consegui ficar lá, tipo assim, não sei se alguém que já sentiu, tá num lugar, mas ao mesmo tempo, não, isso aqui não Yeah. tô cabendo aqui. Não dá, O Espírito Santo me incomodou, eu rapidinho passei. Tchau. Mas é isso aí, cara. Isso aí é o que acontece mesmo, entendeu? É porque, tipo assim, tem pessoas que, tipo assim, vamos supor, você se converteu, você só vai servir dentro da igreja. Aham. Tipo assim, eu acredito que vale muita igreja, tem pessoas como médico, Com advogado. certeza. Então, tipo assim, o corpo tem várias partes. A pessoa que converte, ela fica paradona da igreja, ela está errada, entendeu? Porque todo mundo foi chamado para servir, todo mundo tem um ministério, velho. Tem aquele cara que fala assim, eu não tenho ministério nenhum. Você não quer participar de nada, você não quer uma responsabilidade, porque todo mundo foi chamado para servir, velho. Todo mundo. Todo mundo que está aqui faz alguma coisa na igreja aqui hoje, ó. Dá pra você servir até sem carpinteiro. Não, tudo, velho. Ué, tudo. Um vídeo um dia, e aí, tipo, era como se fosse o dia do juízo final, né? Aham. O cara lá pegava e chamava cada um na filinha. E aí vinha um, falava assim, evangelista Lucas. Aham. Aí ele falou assim, como assim evangelista? Eu sou do TikTok, eu sou youtuber. Aí ele vinha e falou assim, não, você tinha 300 milhões de almas para poder coisar. Cadê? Não, eu influenciei 300 milhões de pessoas no YouTube É. com o meu jogo, com isso, com aquilo. Aí tá, esse não passou. Aí vinha outro, falava, aí chamou assim, médico Pedro. Aí ele falou assim, como assim médico? Eu sou pastor. Eu conheci Cristo. Ele falou assim, você fez, mas não foi o seu chamado. Você É. foi pastor, mas era pra você salvar vidas dentro de hospital. Tá vendo aí? Aí por último veio uma moça e falou assim, minha irmã, sei lá, Luísa. Aí ela falou assim, eis-me aqui, Senhor. Ela falou assim, exatamente, você ensinou os seus filhos no caminho do Senhor e eles ganharam 3 milhões de almas juntos. Aí, tá vendo? No caminho. E você ensinou no caminho certo e pela sua vida os seus filhos ganharam 3 milhões de almas no caminho. Você é amor, filho. É. Aí eu, tipo, foi muito
E, tipo assim, isso é a realidade. Porque dentro da igreja, velho, olha pra você ver, tem pessoas, é o que a Tainá falou, tem pessoas na igreja que o cara não foi chamado para ser um pastor, velho. Ele, na verdade, ele é chamado para ser um empresário e influenciar aquela classe ali, mas só que ele virou um pastor. E ele tá servindo? Tá, mas se ele estivesse no lugar onde Deus queria, ele ia render muito mais, tipo isso, entendeu? É tipo você pegar o Ronaldo Fenômeno e falar assim, Fenômeno, o cara lá no início da carreira do Ronaldinho, falou assim, você vai ser volante, tá? Ou lateral esquerdo. Tipo isso. Aí, quem jogava videogame aqui, futebol. Vou dar um exemplo aqui, que só esses boleiros aí vai entender. Você tá pegando, porque lá quando você tá jogando futebol, no videogame, você tem uma pontuação do jogador. Cristiano Ronaldo lá, a pontuação dele 94 de 100, porque ele é completão demais. Só que se você pegar ele e mudar ele na posição do joguinho, colocar ele de lateral, aí a pontuação dele vai cair para 40. Por quê? Você tirou ele do lugar que ele tinha que estar. Ele é atacante. Aí se você pegar ele e colocar na lateral, o pontinho dele fala assim, aí cai, 40. Ou seja, não é o lugar dele. Você muda ele para o meio de campo aqui, aí só para 55. Aí você põe o centroavante, vai para 70. Você põe ele lá no ataque, 94. Fala assim, não, é aqui que é o lugar dele. E tinha carinha no videogame que ele vinha no jogo automático no lugar errado. Você pegava o carinha, tipo assim, tinha lá um atacante qualquer lá, ele tá aqui, 82, mas se você mudasse ele para o outro lado, ele ia para 91. Aí você fala, rapaz, ele está errado no jogo, ele tinha que estar aqui, ó. Então, dentro da igreja é isso, velho. Tem pessoas que poderiam render muito mais se tivesse no lugar certo, entendeu? Mas eu entendo o que você falou. O exemplo do Thiago Nigro, ele só precisa, agora ele nem o público ele muda. Ele fala para o mesmo público que ouvia ele, o mesmo tipo de pessoa, só que agora a mensagem dele agora tem salvação no meio, né? Agora ele falou assim que, tipo assim, o objetivo dele mudou. Não, ele mudou muita coisa também, até mudou, até fazendo aquisição agora ele tá, entendeu? Então assim, mas isso aí, Pedrão, dependendo do ambiente que o cara tinha no mundo, ele não consegue continuar lá. Ele pode voltar lá, mas só para poder fazer um arrastão e tirar o povo de lá. Tipo isso. A religiosidade prende muitas pessoas nisso, não? Prende. Assim, de deixar a pessoa ser um empresário, sei lá, um doutor e tal. Prende. Isso aí, inclusive, é algo que nós, como igreja, nós precisamos estar atento para isso. Cara, eu não sei quem que eu vi falando isso, não sei se foi o Cláudio Duarte, que um cara falou com ele assim, acho que foi o Cláudio Duarte, e o cara falou assim, pastor, nessa oração aí que a gente teve, e o cara era pastor, parece. Aí ele falou assim, mas Deus me mostrou que eu preciso ser empresário. Falou com ele assim, e esse cara está caminhando para ser pastor. Aí ele falou assim, cara, Deus te abençoa, vai no que Deus te mostrou, porque é isso aí, você foi chamado para isso, entendeu? Não é para você largar a sua empresa, largar tudo e ser pastor. Deixa quem Deus chamou para ser pastor, que ele seja pastor, e você seja empresário e mude vidas lá onde você está. Agora, o que a religião faz é assim, o cara aceitou a Cristo, reconheceu Jesus, eles querem colocar uma bola no cara, cercar o cara, agora o cara não pode ter contato com ninguém mais, só com o cristão. Isso aí é errado. A religião faz isso, mas o evangelho não faz isso. O evangelho faz o seguinte, aquela boa nova que você recebeu, você quer contar para os outros agora. Você quer que o cara saia de lá também, entendeu? Isso é evangelho, que é o quê? Boa notícia. É o seguinte, eu recebi uma boa notícia que mudou minha vida, agora eu quero contar essa notícia para aquele cara. Doidinho, né, velho? Meu pai era desse jeito, nos ônibus, quando eu ia para a cidade com ele, aí quando ele ficava em pé assim, ele começava, aí já começava a falar de Deus, professor, não pensa não, o cara já está aceitando Jesus dentro do ônibus. Ele onde que ele ia, ele falava de Deus. E rapaz, eu já vi cara na fila do bandejão lá do alimento da Usimina, cara falando em mistério, entregando trem para a mulher que trabalhava no restaurante, assim, ó, entregando em mistério, assim, ó, e os caras, um monte passando. Esses crentes é doido. Aí os outros já passavam, ó o manto aí, ó o manto. Tipo, você já conhece, já sabe o que é, né? Mas a gente sempre tem que fazer diferença naquele ambiente que a gente está, velho, tá? Então,
Aí, cara, nós vamos ver aqui, no capítulo 7, nós vamos parar no 7, tá? Só quero falar aqui para a gente finalizar do diácono, ó. João capítulo 12, versículo 26, olha, diz, ó. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, aqui, tudo o que está falando aqui é de diaconia, tá? A característica do diácono é característica espiritual, sábio, respeitável, íntegro, sem vício, honesto, tá? Isso tudo está aprovado, fiel, bom administrador do lar, tudo isso está dentro de diaconia, tá bom? Isso está dentro de pastores também, bispo também, mas aqui quando eu estou falando de diácono. Aí entra aqui de Estevão, cara, Estevão, ele, olha pra você ver, quando o evangelho, quando ele foi separado, ele já era um homem cheio do Espírito de Deus, porque era a característica, era ser um cara já cheio do Espírito Santo. Então ele já era, ele não se tornou a partir do momento que ele foi separado para ser diácono. Então, cara, olha o que aconteceu. A igreja, ela, quando ela começou a surgir, ela começou a ter problemas com o povo judeu. Eram os próprios judeus, os fariseus, saduceus, eles levantavam contra a igreja. Aí depois, agora passa a ser o império, os gregos. Aí agora que a igreja começa a crescer, aí vem os problemas do lado de fora da igreja, coisa que precisava organizar dentro da igreja. Né? Aí agora você vai ver um outro problema que é como a igreja começou a expandir, e Estevão agora, ele começou, era 120 pessoas, gente. Agora você imagina, 120 pessoas daqui a alguns meses, ou a gente não sabe quanto tempo que foi, que Jesus foi assunto, não sabe se é na outra semana, Pedro já pregou e saiu 3 mil pessoas, a gente não sabe. Mas fato é que o império assustou. Falaram, esses caras, que multidão é essa agora aí? Só tinha um pouquinho de gente, agora eles assustaram, ficou com medo assim, cara, daqui uns dias o pessoal engole a gente. Aí o que eles fizeram? Vão começar a perseguir esse povo agora, entendeu? Aí Estevão, ele vai e começa a ser perseguido. Estevão começa a ser perseguido. Só que quando ele é preso, cara, ele faz uma pregação tão bruta, que é esse discurso de Estevão. Ó, vamos ver a prisão de Estevão, antes do discurso. Ó, capítulo 6, a partir do versículo 8. Atos 6, a partir do 8. Olha o que está falando. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, olha para você ver, e grandes sinais entre o povo. Nós estamos falando do diácono, tá, gente? Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga de libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram Cilícia e Ásia, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, ou seja, eles não podiam, Estevão falava com o espírito de sabedoria. Então subornaram uns homens para dizerem, nós ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Eles já que tiraram Jesus da história, né? Falou assim, é contra Moisés, que o povo idolatra, e Deus, né? Aí, excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, e arrebataram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram-lhe falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir blasfêmia contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Cara, ele fazia prodígios e sinais pelo Espírito Santo que habitava nele. Aí ele é preso diante do sinédrio, ele faz uma pregação brutona, lembrando a lei, cara, desde a de Moisés. Aí ele começa a pegar um apanhato geralzão assim, velho. Se você lê isso aqui tudo, é um resumo do Antigo Testamento, velho. Esse discurso de Estevão. Aí chega no finalzinho, eles decidem o quê? Vamos matar esse homem aí, porque nada vai parar ele mais não. Chega lá, ó, lá no versículo 54, ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 54, 7:54. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz,
taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele. Quando ele falava, as pessoas começaram a gritar, igual menino. Tamparam os ouvidos, começaram a gritar para não ouvir o que ele estava falando. E, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de quem? Saulo, olha para você ver. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha para você ver o coração do cara, véio. Olha quem era Estevão. O cara, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pregou no sinédrio para aqueles caras, abriu os olhos dele. Ele fazia sinais. E no final, as pessoas não quiseram dar crédito ao que ele pregava e o apedrejaram. E antes dele morrer, ele fala: Senhor, não coloque esse pecado sobre eles, que eles estão me matando aqui. Não põe sobre eles, não. Tipo assim, eles são... Não levem tempo, ele não leva essa ignorância desse povo. Olha, você vê como que estava o coração desse cara para ele pensar desse jeito, né, velho? Então, aí aqui no versículo 58, ó, e expulsaram da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui que o bruto entra na história, tá vendo aí, ó? Saulo. Aqui que o rapazinho aparece. Atos capítulo 7, versículo 58. Ele entra como fosse ninguém, né? Colocaram as vestes aí no pé de um camarada chamado Saulo aí, de um jovem chamado Saulo. Aí, gente, vamos parar aqui no capítulo 7. Ou talvez, vamos ler o 8 aí rapidinho? Vamos falar do 8 rapidinho. Aí o 8 entra aqui, o evangelho entra para Samaria. Aqui ainda é a sequência que Jesus tinha falado, que o evangelho deveria ser pregado em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Você lembra que Jesus ele deu essa incumbência, se eu não me engano, em Atos 1:8. Vamos ver se é Atos 1:8, gente, ó. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Aqui o evangelho está chegando em Samaria, tá vendo? Tá vendo? Capítulo 8. Aqui, também Saulo consentia na morte dele. Aqui está continuando o que estava falando aí, ó, que as pessoas colocaram as vestes no pé de um jovem chamado Saulo. E aqui está falando assim, e Saulo consentia com a morte de Estevão. Era tipo assim, as pessoas falaram assim, ó, Saulo está ali, a galera pegou assim a roupa, falou assim, toma conta para nós aí. E começou a pegar a pedra e matar Estevão. E Saulo, que estava tomando conta dessas roupas, ele consentia que Estevão tinha que ser morto mesmo. Ele concordou com aquilo, né? Então, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, exceto os apóstolos. Está vendo o negócio que eu falei da dispersão? Aqui começou uma perseguição à igreja. E quando aconteceu que Jesus foi capturado, não era uma perseguição à igreja, não existia igreja. Nós vamos matar todo mundo que serve Jesus, não teve essa conversa. E eles já fugiram, saiu todo mundo. Aqui não, aqui já começou uma perseguição contra a igreja. Só que todos dispersaram, com exceção dos apóstolos. Aqui eram homens mais maduros. Sim, é isso mesmo. E assim, e aqui a responsa, cara, tipo, o rojão estava na mão dos discípulos, velho, entendeu? Então, fugiu todo mundo, os discípulos falou assim, cara, nós não podemos não, é nós que estamos pregando esse evangelho aí, pô, nós vamos ter que ficar aqui. E já passou o tempo de nós correr também. Jesus já morreu, velho. Então, assim, aí entra aqui para... E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Aí vamos no versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Isso agora nós estamos falando de Filipe. Olha no versículo 6. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via sinais que ele fazia. Olha para você ver, Filipe era outro diácono, velho. Então nós estamos falando de Estevão, que fazia prodígios e sinais, agora nós estamos falando de Filipe, que fazia sinais também. Então os homens viam. Olha o que ele continua falando, ó. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham,
clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Olha para você ver, velho. Isso aqui era tudo Deus fazia através da vida de um diácono chamado Filipe. Tá? Então, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente, aí aqui vai falar de um mágico, nós não vamos pegar nesse camarada desse mágico aí não. Aí eu quero entrar aqui só no Filipe e eunuco, para a gente finalizar. Aí no versículo 26, 8:26, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Esse camarada tinha ido a Jerusalém. Talvez esse camarada fazia até parte ali de um povo ali que... Porque é o seguinte, nós, quando a gente chegar lá em Romanos, nós vamos ver que não tem uma pessoa que fundou a igreja de Roma. Não se sabe quem foi o discípulo, o apóstolo, quem é a pessoa que instituiu a igreja de Roma. Acredita-se que pessoas que vieram no Pentecoste, veio pessoas do mundo inteiro, de todas as regiões, e essas pessoas ali receberam o Espírito Santo de Deus e voltaram para suas cidades. Então talvez alguém dali saia e volta para Roma e ali inicia uma obra que era a igreja de Roma. Esse camarada, olha para você ver, ó, no versículo 27, que ele tinha ido para Jerusalém para adorar, e agora ele estava voltando. Ele estava voltando para a terra dele, assentado no seu carro, ele lia o quê? Profeta Isaías. Ele disse o Espírito a Filipe. Isso aqui está falando do etíope. Ele foi em Jerusalém para adorar, e agora ele voltou, na carruagem dele, lendo o livro do profeta Isaías. Isaías 53, que ele estava lendo. Não fala aí não qual é o capítulo, não, mas é o que está no capítulo, que é a pergunta que ele vai fazer, está no capítulo 53. Aí ele vai lá, está lendo, aí Deus tinha falado com Filipe, ó, vai para a região do sul, a caminho de Jerusalém. Aí agora, lá no versículo 29, o Espírito falou para Filipe de novo, chega-te e ajunta-se a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Então era tipo assim, ó, o Espírito falou com ele assim, ó, tá vendo essa carruagem? Ele corre do lado dela ali, ó. Eu não sei se o carro estava correndo, né? A carruagem estava rápida mesmo, ou se o cavalo está só dando trotezinho, não sei, né? Mas o fato é que Filipe foi e ele andou do lado da carruagem e ele ouviu que o cara lá dentro lia Isaías. Ele ouviu do lado de fora. Aí olha o que ele fala assim, ó. Aí correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E aí ele perguntou, entendes tu o que lê? Perguntou para o cara que estava dentro da carruagem, para o etíope. Você está entendendo o que você está lendo aí? Ó? Perguntou para o cara. Aí o cara falou assim, como que eu vou entender se ninguém pode me ensinar? E rogou Filipe e falou assim, sobe aí e me ensine. O cara falou para ele, o etíope falou com o Filipe, sobe e me ensine. Eu estou traduzindo já, tá, gente? Não está escrito assim não, eu que estou falando, sobe aí e me ensina. Você fala assim, mas está não escrito isso na minha Bíblia, não é? Eu estou traduzindo já. Estou fazendo igual a escriba aqui. Aí no versículo 32, o lugar da escritura que ele lia era este. Aí ele está lendo Isaías, que fala assim, ó, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que os tosquia, assim não abriu a sua boca, na humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, profeta, me diz o que é isso? De si mesmo, isso é de si mesmo ou de alguma outra pessoa? Ele está falando assim, isso está falando de Jesus ou de outro cara? Tá? Essa palavra que eu estou lendo aqui em Isaías, está falando de Jesus ou de outro cara? Aí Filipe vai falar assim, ó, e Filipe abrindo a sua boca, começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água. E o eunuco perguntou, vê aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Então eles estavam caminhando, eles foram caminhando ali e Filipe ensinando para ele aquilo, e eles caminhando, chegam num lugar que tem água. Aí o eunuco vê a água e fala para Filipe assim, cara, aí tem água, o que impede de eu ser batizado? E não tinha nada falando de batismo aqui para cima, né? Provavelmente Filipe fez um apanhado geralzão, linkou Jesus do Antigo Testamento, o Jesus de Isaías, com aquele Jesus que tinha morrido recente,
E nós somos representantes desse cara. Ele veio, João Batista batizou ele, e nós agora devemos batizar. Talvez ele fez ali um ensino sobre o batismo. Filipe? Não, a Bíblia não fala assim, não cita aqui, né? Aí, respondeu Filipe, é lícito, se crê de todo o coração. Que ele falou assim, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, é lícito, se você crê de todo o coração. E disse ele, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, olha, você vê agora, e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou a sua caminhada. Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Um dever de casa para vocês. Versículo 39 aí, Filipe estava num lugar. No versículo 40 ele já estava em outra cidade. Entendeu? Depois vocês dão uma pesquisada nesse negócio aí. Mas aqui no versículo 38, quando fala assim, mandou parar o carro e desceram ambos à água, aí aqui inclusive é uma defesa da questão da água para batismo, né? Você mergulhar a pessoa, ela ser batizada, ser a aspersão, a pessoa imergir toda dentro da água, ela mergulhar toda. Aí vem falando isso aqui, né? Porque a própria palavra batismo, quando fala de batizar, ela tem o sentido já de afundar, entendeu? Afundar por completo. Então, eu acho muito top essa passagem aqui, ó. Nós vamos parar no 9 aqui. Olha o que aconteceu com Filipe. Estevão e Filipe, cara, preparadaço, velho. Faziam sinais, Jesus usava eles, mas de repente Jesus fala com Filipe assim, cara, vai para ali, agora vai para lá, do lado daquele carro, e ele ouve o que o cara está falando, e ele já fala assim, você está entendendo o que você lê? O cara vai e faz uma pergunta, não, se não tiver quem me ensina, eu não vou saber. E Filipe, ele foi e ensinou esse cara, e esse cara foi batizado, ele fez uma aliança com Cristo. O que eu aprendo com isso, velho? Qual que é a importância da gente estar preparado, velho? É isso. Está preparado, sabe para quê? Né? Só para a volta de Jesus, não. Nós temos que estar preparado para a volta. Mas nós temos que estar preparado para pegar uma pessoa que está precisando, velho. Que fala assim, aí eu não entendo isso. E aí? Isso aí, te falar a verdade, isso aí me assombrava, meu filho. Eu ficava morrendo de medo de alguém me parar e me perguntar um negócio que eu talvez não sabia responder, eu não estudava, e talvez talvez eu nem falava que era cristão, para não ter problema do cara talvez me perguntar alguma coisa, entendeu? Porque se eu não soubesse responder, eu ia passar vergonha, né? Então, mas aqui, cara, a importância da gente saber o motivo da nossa fé, a gente saber defender a nossa fé, e saber, cara, pelo menos os primórdios da fé, a base do evangelho, entendeu? Isso nós temos que saber, porque talvez um cara aí vai parar a gente no meio da rua e falar assim, cara, se você me mostrar que Jesus me ama agora, e você me convenceu, eu vou aceitar Jesus agora. Me mostra aí, mostra para mim. Eu quero entender ele, entendeu? Aí se você dá uma agarrada. Entendeu? Imagina, nossa, peraí que eu vou ligar pro Pedro ali. Então assim, cara, nós temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar, velho. Nunca sabe a hora que vai precisar. Então assim, é tão sério isso, porque pessoas estão morrendo sem ter uma pessoa do lado para ensinar e tirar uma dúvida dele assim, cara. Entendeu? Talvez pessoas não se renderam a Cristo por não ter ninguém para ensinar, velho. E é verdade. E é muita responsabilidade. E que às vezes o cara que eu não sei o nome desse camarada não, mas eles perguntaram para ele assim, o que era mais importante? A oração ou o estudo da palavra, né? Aí esse cara respondeu assim, o estudo da palavra é tão importante que você não pode fazer ele sem orar. Tipo assim, falou os dois, falou assim, Deus dá tanta importância para a palavra que você não pode ensinar sem ter orar. Ou seja, a oração e palavra tem que caminhar junto, velho. Porque não adianta a gente ser cheio de informação, eu sou enciclopédia, mas se eu não oro, eu não tenho experiência, isso não muda a vida de ninguém, velho. Conhecimento que eu possa adquirir na biblioteca não muda a vida de ninguém, véio. Não muda.
No mais você vai impressionar alguém, falar, ó, como é culto fulano de tal. Mas o seu conhecimento não trazer mudança, não é o seu conhecimento, a verdade é o conhecimento que você tem da verdade, né? E é essa verdade que liberta. Então, assim, a oração é que vai fazer esse papel. Então, nós temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe a hora, véio, que nós vamos ser colocados à prova. Porque tem até as piadas, historinha, né? Que o pessoal voltando de igreja, uns crentes voltando à noite, assim, policial chega, manda todo mundo, na parede, todo mundo aí. Aí, os caras, nós estamos voltando da igreja. Aí o policial era cristão, falou assim, ó, então eu quero todo mundo falar um versículo para mim com referência agora. Quem não falar vai para a delegacia. Aí o primeiro já falou, seu meu pastor já deu um sapanão. Esse não vale não, esse aí todo mundo sabe. Fala outro para mim. Então, até nessa hora o cara precisa soltar um, porque senão está perdido, bacana. Então, gente, vamos orar então. Vocês têm alguma dúvida aí? Semana que... Meu Deus aí. Tá vendo aí? Meu Deus, arrebentou ele. Tá vendo aí? É top demais, né, velho? É Deus mesmo. Cara, mas é assim, é lógico que o conhecimento da gente, ele vai ajudar a gente, mas Deus ele vai trazer essa memória, as coisas para falar. Só que Deus só traz a memória que a gente sabe, velho. Aquilo que a gente estudou, entendeu? Não adianta eu não preparar para uma prova e chegar assim, eu me ajuda. Ele falou, vou te ajudar dentro do que você sabe. Mas eu não estudei, entendeu? Nada a ver com a palavra aqui de Atos, mas na nossa igreja no Brasil, deixa eu orar aqui que eu vou contar o caso. Que aí eu vou desligar aqui para contar esse caso. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco. Nos dê um restante dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Que essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai, que ela venha de fato fazer mudança, Pai. Que nós venhamos olhar para esses homens cheios do poder de Deus e que venhamos ter nele espelho, Pai. E entender que nós também podemos ser assim, Pai. Basta nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e deixar que o Senhor cuide de nós. E que nós, Pai, nós podemos ser usados assim como Estevão foi, assim como Filipe, assim como tantos homens de Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, por cada vida que aqui está, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém.